gurizadinha, tudo bem? Estamos de novo aqui no aulad.com.br. Eu sou o professor Bira, professor de literatura. Gurizadinha, vem comigo aqui, ó. Olha só. Nós vamos estudar literatura portuguesa hoje, tá? A gente vai voltar para os primórdios, o início. Só que hoje é só uma aula de introdução, ok? Cara, assim, ó, se tratando do trovadorismo, nós estamos falando de Idade Média, ok? Onde é que ele se insere, em que momento da Idade Média? É isso que nós vamos conversar hoje. Mais um detalhe. Essa questão de o início da literatura portuguesa está diretamente ligado à formação, à unificação de Portugal, ok? Então aqui, ó, datas, informações não são muito precisas, são discutíveis, ok? Passa para nós aí, produção. Olha só, o trovadorismo, a produção literária, ela está inserida, digamos assim, entre o século XII e o século XV. E a Idade Média é muito interessante, né? Ela é longa, ela começa teoricamente no século V e vai até o XV. E esses 5 séculos anteriores lá, por exemplo, o século I, quando nasceu o JC, né, o Jesus Cristo e tal, pois é, pessoal, ali já tem toda uma produção que não é regrada, na economia e na política, até mesmo religiosamente já tem uma constituição ali da Igreja Católica e tal, mas a gente não vai pegar essa parte, ok? Até porque essa parte o professor de História vai trabalhar com vocês, né? Mas notem, tudo a ver com aquilo que a gente mais ou menos mentaliza na Idade Média, né? Os grandes encontros na corte, né? As cantigas, as declamações, o Papa, né? A representação do clero e um rei, né, gurizada? Um rei que representa exatamente a monarquia e o Estado, né? A ordem máxima daquele local. Produção, passa para nós pelo obséquio, mais um toque. Contexto histórico, gurizada. Olha só, Idade Média, né? Não vou me aprofundar, como eu disse, até porque vocês têm um professor de história sensacional. É um loiro de 2 metros de altura, olhos azuis e que fala: titia, titio, pimpolhos, né? Coisa querida esse cara, né? Ele tem lá um vídeo muito interessante se aprofundando na Idade Média, falando da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, todos os acontecimentos, as figuras emblemáticas desse momento e tal. Eu só vou colocar que o trovadorismo está inserido na segunda parte da Idade Média, chamada Baixa, já é o início da decadência, digamos assim, da Idade Média, ok? Qual é a produção dessa época? Qual é a parte política e econômica lá? Feudalismo, né? Os famosos feudos, nós sabemos, a gente ouve isso aqui. Feudalismo é estudado tanto quanto o verbo to be, né? A gente ouve essa palavra durante todo o nosso segundo ano, né? Ou segundo grau, como a gente chama, agora tem um novo nome, né? Ensino médio e tal, essas mudanças, enfim. Qual é a ideologia da época, pessoal? Teocentrismo, Teo, Deus no centro do universo, ou seja, a Igreja Católica comanda toda a forma de pensar dessa época, ok? 2 momentos importantes, mais ou menos na época que o trovadorismo está sendo produzido: cruzadas, as guerras santas, né? As invasões a territórios, anexando ao território do rei que, né, deu a ordem de invasão, e legitimado pelo clero, né, pessoal, pela igreja. E a peste negra, né, pessoal? A peste bubônica, uma doença que devastou a Europa. 1/3 da população de toda a Europa sumiu do mapa nessa época. Imagina, a cada 3 pessoas, 1 foi para o inferno. Imagina, né? Então, basicamente, esse é o nosso contexto histórico onde o trovadorismo está inserido. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho desse sistema, né, que era muito usual, que era a raiz da Idade Média. Esse sistema feudal, os feudos, né, é uma porção de terra que vai aí de 200, 250, 300 hectares, tá? Isso em média. Ou seja, uma porção de terra onde tem um senhor feudal, um nobre. Ele faz o que, pessoal? Cede essa terra para alguém, né? Para os camponeses, para os servos, enfim, viverem, né? Nesse território. Eles vão produzir, né? E o que acontece? É só eles que vivem nesse lugar? É só o servo que trabalha nessa porção de terra e o senhor feudal? Não! Notem que aqui também vai se agregar um mini condado, digamos assim, um bairro, se a gente trouxesse aqui para o século XXI, né? Mas assim, ó, membros da nobreza, menos favorecidos, digamos assim, aqueles títulozinhos sem vergonhas, que moravam nesse local também. Aqui, ó, os cavaleiros, né, soldados da época que
serviam para proteção local, né? Os camponeses livres, que nem todos eram servos, meio equivocado, né? Na Idade Média, a parte baixa dessa pirâmide, né, social, todos eram escravos, plebes e tal. Não, tinha os camponeses livres, tá, pessoal? E os servos, que eram a maioria, tá? Esse sistema feudal, cara, perdurou durante toda a Idade Média, ok? E se criou aqui, ó, uma relação de dependência, ou seja, o que a gente chama de vassalagem. Vocês vão ver isso lá na Idade Média com o professor Titi, ok? Cara, esse sistema... Pô, a produção tá rápida no negócio hoje, hein? Esse sistema de vassalagem, pessoal, nós conhecemos muito bem, né? É chover no molhado aqui, mas só para lembrar, o vassalo é aquele cara que vai receber o direito de morar na terra. Então ele vai levar sua família, vai produzir, plantar e tal. Esse cara vai receber a terra de quem? Do suzerano, tá? Então essa troca entre vassalo e suzerano, vassalo, que a gente chama de dependência de vassalagem, como eu comentei no slide anterior. Pessoal, esse vassalo vai receber a terra, cultivar ela, ok? E cultivando, ele vai fazer uma produção para subsistência e o excedente deixar para o senhor feudal. Vai fazer pagamentos de impostos aqui também para viver nessa terra e vai criar um tipo de fidelidade ao suzerano. Quando o suzerano chamar para um conflito, por exemplo, ele vai. O que o suzerano oferece além da terra? Proteção. Ok? Então esse sistema feudal ele é, digamos assim, ó, concreto, absoluto, ele não muda. É assim que funciona durante toda a Idade Média. Ok? Passa para a nossa produção. Olha só, pirâmide social da Idade Média, pessoal. No geral, tem essa divisão aqui. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí? Olha só, vocês viram que os nomes estão em espanhol? Estou tentando falar em espanhol de vez em quando. Estou aprendendo espanholzito aí. Olha aqui comigo, lá embaixo, ó, soldados, camponeses e os servos, tá? Que é um soldadinho sem vergonha, tá? Não é o cavaleiro, aquele com armadura, bonitão, que as mulheres suspiravam, né? Não, é o soldadinho sem vergonha. Acima, nós temos, aí sim, os cavaleiros, nobres, né? Os senhores feudais, aqueles que cedem a terra, né? Nós temos aqui uma parte da igreja que é a parte chinela da igreja, digamos assim, né? Os bispos, os abades ali, a classe baixa do clero, né? Para melhor vocês entenderem. Até porque a parte de cima, aqui, ó, nós vamos ter o quê? Os cardeais e principalmente o Papa, né, pessoal? O Papa é o chefe máximo do clero. É ele a ordem máxima, pessoal? Não, a ordem máxima é o rei. O rei está no topo da pirâmide, ok? O rei é a representação de Deus na terra. Então, God, aqui ó, é representado pelo rei. Só que a igreja, pessoal, a instituição igreja, legitima o poder desse rei, ok? E aqui junto com o clero, o alto clero, nós temos aquela nobreza que tem títulos importantes, tipo duques, por exemplo, né? Ou os condes, que eram muito participativos politicamente, tipo braço direito do homenzinho aqui, o rei, o representante lá de cima aqui na terra, ok? Essa pirâmide, pessoal, dificilmente se modificava. Uma outra vez aí alguém ganhava um títulozinho, uma porção de terra, virava um senhor feudal. Mais um detalhe, aqui em cima não muda nunca. A gente sabe que quando esse carinha aqui morrer, bater as botas, é o filho dele, depois o neto, né? Você sabe, é hierárquico aqui, é hereditário, tá, pessoal? Isso aqui vai se manter durante toda a Idade Média. Tranquilo? Isso aqui é a nossa pirâmide social medieval, ok? Agora vamos falar um pouquinho da Igreja Católica, pessoal. Eu não tenho como fugir desse assunto, é um assunto polêmico, eu sei, mas nós vamos hoje aqui respeitar toda e qualquer forma, credo, dogma, enfim. Nós não estamos falando de fé, muito menos da existência ou não de uma força superior. Estamos falando de Igreja Católica, instituição, e principalmente nós estamos falando de pessoas. Seres humanos, carne, carbono igual a eu e você, você e eu, né? Só lembrar disso. Cara, olha esse texto aqui que interessante de um Papa chamado Inocêncio III. Olha o que ele fala sobre o rei e o clero na Idade Média. Os príncipes têm o poder na terra, os sacerdotes sobre a alma, aquela coisa mística, né? E assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo,
assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Então ele está deixando bem claro, nós do clero somos muito mais importantes do que vocês da monarquia. Entretanto, o rei ainda é a ordem máxima, então eles legitimam esse poder para estar ao lado dele, ok? Participar das regras, das leis e etc. Fechou? Ah, ele termina dizendo assim, ó, nenhum rei pode reinar com um acerto a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Ok, pessoal? Tá aqui da onde eu tirei, né, a bibliografia. Esse texto, cara, entrou para a história mostrando a força que a Igreja Católica tinha na Idade Média. Certo? Produção, por favor, para nós. Pessoal, alguns fatores aqui dessa instituição que mandava, ó, a mão de ferro durante toda a Idade Média. Pensamento teocêntrico, Deus centro do universo, formador de tudo. Visão do mundo cristã, né, pessoal? Está diretamente ligado ao quê? Perfeição e superioridade. Não erra, é perfeito. Tudo é bonito e colorido. Quem é que é preto e branco e feio? O homem, tá? Ele é imperfeito, o pecador. Tem que buscar a salvação aonde? Na igreja. Ok, pessoal? Outra coisa. Era a instituição mais rica da Idade Média, ou seja, que tinha o maior número de terras e bens, ok? 2/3 das terras, dos feudos, estava na mão de quem? Da Igreja Católica, ok, pessoal? Outra coisa aqui, ó, escrita e leitura, o conhecimento. Quem é que sabia ler, escrever, falava bem? Cara, era também o pessoal do clero, ok? As pessoas que normalmente traduziam textos, escreviam, os monges copistas, por exemplo. Cara, só para vocês terem uma ideia, nessa época apenas 2% da população era letrada, alfabetizada. A maioria eram de analfabetos. Então ficava fácil o que, pessoal? De manusear, né? Os famosos fantoches. Não esqueçam disso, ok? Filosofia da época é escolástica, tá? Tentava explicar exatamente aquela questão, né? Nós temos duas figuras muito interessantes, tipo o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né? Que tentavam mostrar o quê? Essas situações mundanas poderiam ser explicadas através de uma possível ciência, mas sem esquecer que quem criou essa ciência veio lá de cima. Então a explicação existencial aqui dos acontecimentos tem como ocorrer, até mesmo por pessoas de dentro do clero. Entretanto, não esqueça que quem criou tudo foi lá em cima, né, o ser superior. E a ciência propriamente dita? Pessoal, aqui a ciência, na Idade Média, ela é meio mal vista, porque dizem o seguinte, ou a arte também não existia, tudo era repressora, era mão de ferro. Mas pessoal, quem detinha aqui o poder científico também era a igreja. Por exemplo, existia lá, hoje a gente chama de químicos, né? Simplesmente mexer com algumas informações da química, da física e tal, eles faziam isso. Eles estudavam nos mosteiros, nas abadias e tal, os textos técnicos, mas ficavam para eles. Eles estudavam, por exemplo, a filosofia aristotélica, pessoal. Só para vocês terem uma ideia. Só que, claro, tentando sempre remanejar para o contexto que eles estavam inseridos. Começa a mexer demais com a filosofia escolástica, Deus já fica de canto, ok? Pessoal, a cultura, por exemplo, a arquitetura é muito rica nessa época. O gótico aparece, o romantismo aparece. Então nós temos a arquitetura religiosa de primeira, linda, maravilhosa, um rebuscamento olha, inigualável, né? Se só vai bater de frente, por exemplo, lá no Renascimento. Então, pessoal, dei alguns pequenos exemplos para vocês o quanto a instituição Igreja Católica dominava todos os degraus, digamos assim, dessa sociedade, ok? Pessoal, assim, ó, vocês conhecem muito bem a Idade Média. Vou dar umas dicas finais aqui para vocês de filmes que mostram exatamente essa questão social, política, econômica, bruxaria, né? Como é que funcionava? Tem uma coisa muito mística na Idade Média, né? Como ela foi muito longa, muitos séculos, nós temos muitas informações, nós temos muitas figuras importantes. Então vou dar uma dica rápida aqui, ó. Indiana Jones e a Última Cruzada, a busca do Santo Graal, né? Isso foi sempre a busca da vida pós-morte e ainda tu vai te divertir, né? Coração Valente, cara, aqui mostra a independência da Escócia. Começaram algumas independências no meio da Idade Média. Aqui o William Wallace, né, vai fazer o que? Separar ou ficar independente, fazer a Escócia ficar independente da Inglaterra. Acho que mostra bem a situação social da época, como é que eram os casamentos e tal. A prima nocte, que era uma regra grosseira contra as mulheres que estavam recém-casando.
cruzada. Esse filme é interessante que mostra o quê? A Guerra Santa, que era o quê? As invasões dessas regiões em nome de Deus, usando a cruz aqui, ó, né, no peito, e anexava todo aquele território, né, à monarquia que mandou os cruzados para lá, tá? Olha só, o nome da rosa. Esse filme também é muito interessante porque mostra como é que é a convivência religiosa, ou a convivência do clero, pessoal. Aqui, ó, vai mostrar sem vergonhenses, vai mostrar como é que funciona. Os monges copistas vão aparecer aqui, inclusive é uma obra baseada no livro do Humberto Eco. Grande filme. Joana d'Arc, vista como bruxa, né? Mas hoje já é canonizada. É uma figura brilhante na época que uma mulher puxou um exército, tinha um exército atrás dela, participou da Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra que tem mais do que 100 anos, eu nunca entendi esse nome, teve 116, se eu não me engano, professores me corrijam aí de história se eu estiver errado. Cara, uma mulher que hoje é vista como santa na França, cara, estava à frente de um exército. As Brumas de Avalon. Esse filme é interessante para vocês terem uma ideia de como é o papel da mulher nesse meio, né? Esse meio machista da Idade Média. O casamento, ter filhos, formação de família e tal. Acho bem interessante vocês darem uma olhadinha. E para fechar, 3 filmes interessantes também aqui. Rei Arthur. Esse cara, tem uma discussão histórica, poderia ter existido mesmo. Ah, mas ele era um soldado romano e tal. Mas o Rei Arthur, o famoso cavaleiro da Távola Redonda, ou os cavaleiros da Távola Redonda que o seguiam, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha para ver como é que é essa questão dos cavaleiros na Idade Média. Aqui aqui é a flauta mágica. Essa história é muito legal, vai falar sobre a peste negra, pessoal. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar, lembra? O flautista que chega na cidade, toca lá e os ratos começam a seguir ele. Por quê? Tinha que tirar esses ratos da cidade. Historinha bem bacaninha. É um filme um pouquinho difícil de achar, mas eu acho que vale a pena. E pra fechar, pessoal, Caça às Bruxas, com o pior ator da história do cinema. Tem um amigo que vai ficar pé da vida comigo, Nicolas Cage. Cara, esse cara não tem expressão, né? Mas enfim, Caça às Bruxas, essa coisa mística que existe na Idade Média. Certo, pessoal? Fica aí umas dicas para vocês terem uma ideia geral de como funciona a época medieval, ok? Meu, foi um prazer revê-los aqui, ó. Até a próxima aula. Tchau! Estava eu vindo para cá gravar, lembrei de vocês que estão assistindo nossos vídeos, curtindo, Brasil todo, sucesso, grande sucesso, aula D. Estava ouvindo o Pink Floyd e lembrei, Pink Floyd muda a nossa vida, né? Os caras que estão visualizando nossos vídeos também, estão curtindo, compartilhando, sensacional. Mandar aquele abraço hoje rapidinho aqui, ó. Marie, parabéns, conquistou, mérito teu. Diego Testa, meu parceiro, meu vizinho, assiste todos os meus vídeos. Aquele abraço aqui do Bira pra ti. Aqui, ó, interior de São Paulo, tá assistindo demais os nossos vídeos. Um abraço pra todos vocês aí, ok?